Olá, meus queridos. Hoje nós vamos começar a exposição bíblica da carta de Paulo aos Colossenses. Aliás, foi o pedido de uma querida irmã. Vamos trabalhar então nesse texto dessa carta, que muito vai nos edificar, eu creio. Ok? Não sei se você já se inscreveu no nosso canal. Se quiser, se inscreva, será um prazer tê-lo aí nos acompanhando e também dando seus likes e dislikes, né? Eu não sei se os irmãos já perceberam o que eu fiz na exposição da primeira carta de João, que as nossas mensagens são bem objetivas, bem práticas e não passa de 20 minutos. Segundo pesquisas, parece-me que o máximo que um comunicador consegue segurar alguém na extrema atenção é no máximo 20 minutos. E é diferente de uma pregação presencial. Pela televisão ou pelo computador, você não tem muita gente para interagir com você, você tem que ficar focado só ali, e aí é um pouco mais complicado. Então, baseado em algumas pesquisas muito sérias, eu fico sempre nessa. E a comunicação tem que ser muito objetiva. Às vezes um sermão de 40, 50 minutos, você ficar diante de um computador não é fácil. E são verdades que nós podemos resumir de forma muito bem objetiva, né? Então vamos lá, trabalhar um pouquinho. O nosso texto é Colossenses capítulo 1, versículos 1 e 2, a carta que fala mais da pessoa de Cristo. Então, esses dois versículos nós vamos tê-los aí como introdução na nossa exposição bíblica. E no desenrolar nós vamos sempre lembrando algumas particularidades dessa carta, que é muito importante e é a que fala mais a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Os dois versículos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e fiéis, irmãos em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. Antes de entrarmos direto no texto, vamos à grande ideia. Vale mais prevenir que remediar. Esse é um ditado que acho que todos vocês já ouviram, né? Deixa eu trazer a vocês algumas lembranças. Vocês já acompanharam uma notícia, por exemplo, no Brasil, de que uma roda gigante daquele parquinho da periferia escapou a cadeirinha lá e caiu uma criança e ela morreu ou ficou com sérias sequelas. É interessante que a partir desse momento, aí você fala, a prefeitura vai visitar e vai fiscalizar todos os parquinhos da cidade. Isso não dura mais que uma semana, 15 dias e cai no esquecimento. Então, o que acontece? Em vez de prevenir, ficam só remediando. Isso é muito comum. Recentemente, um prédio lá ocupado pelos sem casa, sem terra, sei lá, esse prédio pegou fogo e parece que morreram algumas pessoas, coisa parecida. A partir desse momento, a prefeitura agora vai fiscalizar todos os prédios. Não durou uma semana, 15 dias, já acabou, ninguém fez nada disso. Por isso, vale mais a pena prevenir que remediar. Provavelmente o apóstolo Paulo estava fazendo isso. É interessante, nós vamos saber algumas particularidades, porque Paulo não tinha recebido, pelo menos a carta não dá esses indícios de que havia grandes problemas lá na igreja. Mas nós vamos ver. Então agora um pouquinho. Vamos voltar ao texto lá. O texto diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. É interessante, ele não é um apóstolo porque ele se auto-intitulou apóstolo. Pela vontade de Deus. Ele juntamente com seu irmão Timóteo, que foi um grande discípulo dele. Seria interessante darmos uma palhinha agora, né? Esses que vocês ouvem aí, que são apóstolos dessas igrejas, é tudo fajuto, é tudo não tem credibilidade nenhuma. Apóstolos foram aqueles que se relacionaram diretamente com Jesus.
E o apóstolo Paulo, que foi um abortivo, segundo ele mesmo se declara, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, que o chamou para o apostolado. Então ele é pela vontade de Deus, não é pela vontade dos homens. E eu poderia dizer, irmãos, agora eu sou um apóstolo. Coisa nenhuma. Não seria apóstolo coisa nenhuma. É como alguém já disse que apóstolo bom é apóstolo morto. Foram aqueles 12 que já morreram. E eles dirigem a carta aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Interessante que a carta é endereçada aos santos e fiéis irmãos. Parece que santos e fiéis é a mesma coisa, são irmãos em Cristo que estão em Colossos. Agora é interessante, ele não envia a carta a todos os habitantes de Colossos, ele envia a carta aos irmãos em Cristo. Quem é que poderia entender essa carta? Somente os crentes. Às vezes nós queremos fazer com que o incrédulo entenda as verdades espirituais. Ele só vai entender se ele passar pelo processo da conversão, tocado pelo Espírito Santo, e se render à vontade de Deus. Então ele escreve aos santos em Cristo que estão em Colossos. Às vezes nós ouvimos aí pessoas crentes gritarem, olha agora, tal pessoa vai para o governo, vai ser um ministro, vai ser um secretário, agora a coisa vai mudar. Devagar, irmãos, porque se ele chegar com um discurso lá, pregando a palavra de Deus, não sei não. Não sei não. E ele deve fazer isso. E se ele não fizer, ele está negando a fé. Então, temos que tomar muito cuidado. A palavra de Deus é dirigida aos homens que já conhecem, deixaram de ser simplesmente seres naturais e passaram a ser seres espirituais à luz daquilo que o apóstolo Paulo mesmo ensina na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, o endereço são aos fiéis, aqueles que tinham já uma base para que reforçasse essa base na fé. E aqui ele tem duas saudações, graça e paz. Da parte de quem? Da parte de Deus. Não é Paulo que fala, olha, eu estou desejando graça a você porque eu tenho a capacidade de transmitir graça a vocês e paz a vocês. Não. Ele está dizendo, essa graça e essa paz é da parte de Deus, nosso Pai, as quais eu já experimentei. Agora, é muito interessante que de vez em quando no mundo evangélico surge assim algumas formas de cumprimento e hoje a gente vê muito a graça e a paz seja convosco. É muito bonito essa saudação, mas nós temos que entender o que nós estamos falando. Quando se fala graça e paz a um irmão, você está dizendo, em outras palavras, meu querido irmão, que a graça que um dia atingiu a minha vida, atingiu a sua vida, seja abundante nas nossas vidas e que vivamos de acordo com essa graça que nos alcançou. Não é simplesmente um boa tarde, um bom dia ou até logo, não. É uma saudação que envolve responsabilidade a quem profere e a quem recebe. Quanto à paz, e que essa paz que eu sinto, vindo dessa graça maravilhosa que um dia me alcançou, seja muito presente na sua vida, mesmo nas horas mais difíceis. É essa paz que o mundo desconhece e só nós conhecemos. Que essa paz permeie o seu viver, principalmente nos momentos mais difíceis, por exemplo, nos momentos da pandemia. Então, esta é a saudação paulina. Vamos um pouquinho mais à frente, vamos voltar novamente à grande ideia. A grande ideia, vale mais prevenir que remediar. Então, Paulo vai prevenir aquela igreja de algumas heresias que poderiam estar campeando a igreja. Antes alguns aspectos da introdução. Quem escreve é o apóstolo Paulo, juntamente com Timóteo, e a quem ele escreve aos irmãos em Cristo Jesus, e ele faz uma saudação a qual nós já nos referimos. Particularidades da carta. É interessante, Paulo nunca visitou a igreja de Colossos. Nunca. Claro que parece-me que foi Epáfras, que era
alguém muito sério, muito firme, que Paulo depositava confiança, que talvez seria um grande líder na igreja de Colossos. Não há nenhum indícios de alguma influência herética. Então, o que nós vamos ver, baseado em algumas pesquisas, quais seriam alguns indícios que a gente pode extrair da carta e afirmar que provavelmente seriam esses indícios que estavam afetando a saúde da igreja. Possíveis heresias da igreja. Questionar a suficiência de Cristo, versículos 15 e 19 do capítulo 1. Paulo descreve o desempenho de Jesus na criação também. E Paulo descreve a humanidade de Cristo. Percebe que nesses três aspectos que eu coloco logo de início, parece-me que Paulo defende a pessoa de Jesus Cristo. Ele estava prevenindo alguma coisa que poderia acontecer, fruto de heresias que estavam já se infiltrando na igreja. E parece-me que a grande questão era a pessoa de Jesus Cristo que estava sendo atacada. E os irmãos sabem, se atacar a pessoa de Jesus Cristo na doutrina da igreja, acaba a igreja. Porque a igreja está alicerçada em Cristo, a pedra angular, a pedra fundamental. E Paulo vai trabalhar com isso que nós vamos ver com o tempo aí na exposição. Mas provavelmente uma das heresias que estava campeando era questionando a suficiência de Cristo, Cristo como autor da criação e também a humanidade do Senhor Jesus Cristo. E então vamos um pouquinho mais além. Também a questão da astrologia. É impressionante, mas em Colossos a sociedade judia era muito grande, e os judeus tinham essa tendência de dar importância a espíritos demoníacos e ficar aí pensando nos astros que podiam ter influência na vida das pessoas, e nós vamos ver um pouquinho mais para frente, e isso poderia também estar acontecendo. E a heresia gnóstica. Aqui parece, meus irmãos, que está o ponto. Algumas pessoas questionam que a heresia gnóstica veio mais tarde, mas parece-me que ela estava presente. Porque a heresia gnóstica, como todos nós sabemos, é aquela que questiona principalmente a pessoa de Jesus Cristo. Vamos recordar um pouquinho sobre a heresia gnóstica. O gnóstico cria o quê? Que a única forma de conhecer a Deus era através de um sistema que eles tinham extremamente complicado, que eles iam buscando aí através de emanações que desciam do céu, e eles iam num processo aí cada vez mais de conhecimento, conhecendo a Deus, e ninguém que não fosse um gnóstico, que entrasse nesse processo, jamais poderia conhecer a Deus. E aí eles questionam, por que vocês que confiam na pessoa de Jesus Cristo, vocês acham que conhecem a Deus? Então, quando Paulo coloca aí que parece-me que era a pessoa de Jesus Cristo que estava sendo questionada, aí existia a influência gnóstica. Por quê? A base da heresia gnóstica é a seguinte: o espírito é bom e a matéria é má. Se o espírito é bom e a matéria é má, o espírito não pode habitar na matéria. Consequentemente, Jesus Cristo tinha um corpo material, então ele tinha uma matéria má. E o espírito que é bom jamais poderia habitar nessa matéria que é má. Com isso, questionavam a deidade de Jesus Cristo. E aí surgiam aquelas ideias que Jesus Cristo, se ele recebeu o Espírito de Deus, se ele era Deus, ele era um fantasma, ele não tinha corpo, porque a matéria, o Espírito não poderia habitar no corpo. E aí alguns até diziam que Jesus Cristo, onde ele andava, não tinha marcas dos seus pés, porque ele era um fantasma. E aí os irmãos podem imaginar até onde chega a heresia gnóstica, porque o corpo não vale nada,
É só espírito. Então, o corpo você pode fazer o que você bem entende. Se o corpo está pedindo está tendo alguma fome de seja lá o que for, que não agrada a Deus, você tem que satisfazer o corpo. O corpo não tem nada a ver com o espírito. Então, na realidade, a gente vê isso nos nossos dias. Vocês querem ver, na Igreja Católica tem, depois do Carnaval, todo mundo recorre à igreja para se purificar dos pecados. Então, o que acontece? Ele vai lá, marca ponto lá na missa, em tudo aquilo, e ele pede perdão dos seus pecados, e o sacerdote diz, você está perdoado, e na quarta-feira de cinza à noite, ou no dia seguinte, já tem o grito do carnaval do próximo ano. E continua a mesma coisa. É uma desassociação do corpo e o espírito. O meu corpo não tem nada a ver com o espírito. Isso é fruto daqueles que não conhecem a pessoa de Jesus Cristo. Voltemos à nossa grande ideia: prevenir é melhor que remediar. Então Paulo estava prevenindo a igreja de Colossos para não remediar mais tarde. Ele estava já atacando algumas áreas que poderiam estar minando a resistência da igreja. Prevenir é melhor que remediar. É por isso que nós, pastores, quando expomos a palavra de Deus, nós estamos prevenindo a igreja, sim, e é melhor prevenir do que remediar. Cada culto que você presta a Deus e você ouve a mensagem de Deus é uma mensagem preventiva de possíveis ataques que a igreja vai receber. E precisamos ficar atentos, porque prevenir é melhor que remediar. Quantas igrejas que a gente sabe da história que se desviaram do verdadeiro evangelho, porque não houve a prevenção. E mensagem é prevenção. Mensagem é prevenção para que a igreja não se disperse e não abandone o evangelho. Portanto, meus queridos irmãos, a carta de Paulo aos Colossenses é prevenção. E toda mensagem que nós ouvirmos, que você ouvir, é uma prevenção de possíveis ataques que um dia poderão vir. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus nos abençoe e que juntos possamos aprender muito através desta carta de Paulo aos Colossenses.